Opa, aqui é o Marcos Eduardo e a gente sabe que a inteligência artificial está crescendo de forma avassaladora, porém, junto com diversos benefícios que a humanidade começa a ter, ela vai ter vários malefícios e o mundo como o qual nós o conhecemos será extinto em breve e vai chegar um momento em que a gente não vai saber como é mais viver sem ter a inteligência artificial por perto, seja auxiliando ou até mesmo tomando as decisões. E eu vou dizer um negócio, a situação vai ser bem catastrófica e o ser humano vai ficar cada vez mais burro e cada vez mais refém da tecnologia que ele mesmo está desenvolvendo. Bom, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante. E aqui na descrição, né, falando em robô, inteligência artificial, enfim, tá o robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, mais uma oportunidade aí para você poder investir em criptomoedas, poder trabalhar com criptomoedas, caso você ainda não trabalhe. E vários robôs, eles cobram licença de uso e ainda uma porcentagem do seu lucro. Esse daqui não, é só uma porcentagem do lucro. Ah, Marcos, mas meu lucro foi baixo, eu não gostei, né? Então você não paga e sai fora, tá tudo bem, você para de usar a plataforma. Ah, mas meu lucro, eu não tive lucro, né? O que eu faço se eu porventura não ter lucro nenhum? Você também não tem nada a pagar. Então eu vejo que é bastante justo, né? Se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham. Por isso que eu uso esse robô já fazem vários anos aí, tá? Bom, então vamos comentar aqui a respeito do assunto. Eu vou compartilhar essa matéria com vocês e a gente vai fazendo alguns comentários a respeito. Olha só, os últimos 12 anos viram o paradigma digital global evoluir tremendamente, especialmente em relação a como os humanos interagem com as máquinas. Na verdade, o espaço passou por uma transformação tão radical que pessoas de todas as idades estão se tornando rapidamente familiarizadas com modelos de inteligência artificial, mais popularmente o ChatGPT da OpenAI. Então é interessante porque no momento em que o ChatGPT foi lançado e foi disponibilizado às pessoas, basicamente várias pessoas que trabalham com programação, trabalham com criação de conteúdo, trabalham com diversas áreas, começaram a utilizar o ChatGPT todos os dias, praticamente sem exceção, e simplesmente não fazem mais certas coisas que faziam antes sem o ChatGPT. Pô, todo mundo que tá agora para escrever texto, que eu fico sabendo, o cara ou ele escreve e pede pro ChatGPT dar uma revisada, ou ele pede pro ChatGPT escrever e ele mesmo depois adiciona algumas coisas. Mas no fim das contas, quase tudo que a gente tá lendo hoje já passou aí pelo código do ChatGPT. É realmente impressionante. De um dia pro outro apareceu uma tecnologia que todo mundo usa. E eu falo assim, 15 dias depois que já tinha sido lançado, eu já usava todo dia. Eu já usava o grupo de... Eu faço parte de um grupo de YouTubers, né? A gente tem um grupo lá que fala especificamente de criptomoedas e tudo. É o CryptoTubers. Daí o pessoal lá também comentando a mesma coisa. Gente, eu uso todo dia mesmo. Então, assim, realmente é um negócio avassalador, né? E ó, a principal força motriz por trás dessa revolução tem sido os avanços feitos no processamento de linguagem neural e na IA conversacional. NLP, que é essa questão, né, da processamento de linguagem natural, eu falei neural, é natural, né? É um subcampo da inteligência artificial que se concentra na interação entre computadores e humanos usando a linguagem e os padrões de fala do dia a dia. O objetivo final da NLP é ler, decifrar, entender e fazer sentido da linguagem humana de uma maneira que seja compreensível e fácil de digerir para os humanos. Então, a ideia é que cada vez mais uma inteligência artificial seja indistinguível em relação a um ser humano. Então hoje a gente já tem a Samsung, não sei se é só a Samsung, enfim, eu acho que é para Android no contexto geral, tem a Bixby, né, que é uma assistente virtual. O pessoal do iPhone tem a Siri, e tem também o próprio Google, né, que tem a sua inteligência, tem o Bing especificamente, que tem a sua inteligência artificial que funciona como uma assistente. E a questão é que isso vai se desenvolver tanto que vai chegar um ponto em que tudo que a gente for fazer vai ser relacionado a isso. E quais são as consequências, né? Primeiro, os pontos positivos. A gente vê que, por exemplo, quem perdeu um membro, né? A pessoa perdeu um braço, por exemplo, ela perdeu um braço. A inteligência artificial pode dar um apoio
para determinar a facilidade da readequação dessa pessoa. Então, ela vai instalar um membro robótico, ela vai se conectar ao corpo da pessoa, ao cérebro, enfim, de alguma maneira, né? Eu tô falando já da integração do ser humano com a máquina. E, por consequência, ou por casualidade, enfim, ela vai conseguir restaurar os seus movimentos, terá talvez até mesmo aptidões superiores a antes, e a inteligência artificial vai entrar nesse meio para ajudar a pessoa a manipular aquilo, já tentando prever através de algoritmos qual seria o movimento, o próximo movimento. Porque a gente, pelo menos até a fase atual, não temos nenhum tipo de tecnologia, mesmo com esse negócio do chip implantado no cérebro, mesmo com o chip, não tem hoje quem consiga, ou o animal, enfim, que consiga movimentar um objeto externo com tanta precisão que se movimenta um membro com o qual a pessoa nasceu. Então, eu vejo que você ter um movimento mínimo, um comando mínimo oriundo do corpo, em conexão com uma inteligência artificial, pode ajudar tremendamente todos aqueles que sofreram acidentes e têm algum tipo de recomposição a ser feitas, pessoas que hoje vivem deitadas numa cama ou que precisam de uma cadeira de rodas ou uma muleta, enfim, para se locomover, vão poder ter uma vida praticamente normal, né? Só que ao mesmo tempo a gente já começa a ver um certo tipo de doença que pode ser lançado com isso. A gente tem o jogo Cyberpunk 2077, por exemplo, em que as pessoas cortam propositalmente partes do corpo para substituir por partes mecânicas e começar a utilizar. Então eu vejo que esse negócio de chip no cérebro e partes robóticas vai ter a galera que é fissurada nisso e que vai substituir o máximo de componentes possíveis para de fato ser um super-humano, né? Ser algum tipo de trans-humano, né? Tanto é que o tema em questão aqui que eu conectei junto com o de inteligência artificial é o transhumanismo. A gente tem então pessoas que de fato são sozinhas, solitárias, seja por opção ou por condição, não são aceitas na sociedade, e você ter um assistente virtual, você ter algum tipo de inteligência artificial que possa interagir e até certo ponto tratar essa pessoa, é algo também muito positivo. Talvez a gente possa, através da psicologia, trabalhada da maneira mais eficaz possível, porque não vai ter, talvez, o fator humano aí no meio do caminho. Pode ser algo que venha recuperar a pessoa de certas doenças, mas ao mesmo tempo vai viciar as pessoas, de mesmo modo que a pornografia vicia o ser humano naquilo, né? Porque a pessoa ela vai ter um certo tipo de prazer que ela não teria, né? O homem, por exemplo, que ele se mete com pornografia, o que acontece? Ele tem lá a mulher que ele quiser, a hora que ele quiser, a imagem que ele quiser, tem o prazer na hora que ele quiser, então assim é extremamente diferente com uma mulher de verdade. Você vai ter que conversar com o ser humano se você quiser ter acesso a isso. Você vai precisar interagir com outro ser humano. Você vai precisar ser uma só carne com essa pessoa. Você vai precisar saber dos problemas da vida dessa pessoa. Vão ter dias que ela vai estar depressiva, vão ter dias que ela vai estar feliz, vão ter dias que ela vai estar triste, enfim. E lidar com outros seres humanos é um desafio, só que é um desafio que as pessoas cada vez menos estão dispostas a topar. Tanto é que hoje existem vários homens casados aí ou que namoram, enfim, né, que preferem muito mais a pornografia do que a própria esposa. Por quê? A esposa você vai ter que conversar, você vai ter que conquistar um certo espaço. Agora, a pornografia não. E quando se trata da inteligência artificial, você fazer amigos legais, né? Você ter pessoas que realmente te apoiam, realmente te entendem e criar laços de amizade com pessoas que são extremamente inteligentes é algo difícil, né? Porque muito normalmente eu sei que tem esse negócio, o pessoal fala assim, os opostos se atraem, só que do meu ponto de vista isso daí é mais exceção do que regra. Porque normalmente as pessoas que gostam de um determinado tema buscam relacionar-se com outras pessoas que gostam daquele mesmo determinado tema. Eu acredito que todo mundo toma suas decisões do que vai fazer na sua vida, só que obviamente que o ambiente influencia. Tanto é que é muito raro mesmo você ter uma roda de pessoas pobres que um lá se tornou multimilionário e todos continuam andando juntos. E
E eu vou até contar uma experiência pra vocês, né? Eu sempre tive um carro bem simples, porque nunca via necessidade de ter um carro um tanto melhor, enfim, até que eu peguei, fiz a conta, né? Minha esposa tava o tempo todo, não, vamos comprar outro carro, vamos comprar outro carro, enfim. Eu peguei, fiz a conta no papel, e daí eu falei, pô, já tô gastando de manutenção com esse carro velho, que 400, 500, 600 reais por mês, né? Era um Celtinha. E daí falei, pô, né, realmente tô tendo um gasto muito grande. Se eu pegar um carro mais novo, eu não vou ter problema com isso. Daí eu acabei pegando um carro não só mais novo, mas de uma outra categoria também, já que eu tava com a condição financeira. E daí eu passava num farol que fica aqui perto de casa, todo dia de uma grande avenida. Passava ali no farol, e sempre tem os pedintes e não sei o que, né? Passava de vidro aberto, às vezes eles passavam, pedia algum dinheiro, às vezes dava, às vezes não, enfim. E eles passavam reto, às vezes nem passava no meu carro, porque era um Celtinha com a pintura toda queimada, né? Um carrinho velho mesmo. E daí, quando eu passei com o meu carro novo, né? Com o meu carro mais novo, ainda de uma categoria que demonstra às vezes que você tem um pouco mais de condição financeira, eu não entendi. A mesma pessoa que eu passava lá todo dia, ela pegou o cartaz que ela tinha lá, encostou assim no vidro, que era o vidro fumê, e ficou assim olhando. E eu reparei que as pessoas mudaram totalmente. Os pedintes mudaram totalmente, mudaram assim de forma absurda. Eu sou a mesma pessoa de sempre, só que mudaram totalmente. E até as pessoas que eu conheço pessoalmente, só por conta do carro, começaram a me tratar diferente, como se realmente. Enfim, cara, é um negócio impressionante. Então, assim, é muito comum que quando você começa a atingir determinado status, algumas pessoas elas se tornem mais interesseiras em relação a você, né? Elas te desprezavam, começam a se interessar mais por você, e algumas comecem a colocar uma barreira entre você. Então, é, existem momentos em que a pessoa fala assim, nossa, fulano agora mudou, ganhou dinheiro, não quer mais saber dos amigos. Só que muitas vezes é que aquilo que a fez evoluir, aquilo que fez ir pra frente, foi de fato criar esse distanciamento com os amigos, né? Então o pessoal acha que o distanciamento o distanciamento é uma consequência da pessoa ela ter ganhado mais dinheiro, mas muitas vezes esse distanciamento é o que favoreceu que essa pessoa pudesse focar em coisas melhores e pudesse crescer na vida, né? E então é muito comum você ter, de fato, rodas de pessoas que têm interesses em comuns. Ah, essa roda aqui tem pessoas que prosperam muito, que ganham muito dinheiro. Essa roda aqui são pessoas pobres e elas fazem questão de ser pobres, no máximo tem um que tem uma condiçãozinha melhor ali, mas existe sempre uma média, né? Se você tem um grupo de 10 pessoas que os 10 são especificamente maconheiros, 10 pessoas, né? 9 são especificamente maconheiros, esse um que sobrou, ou ele no mínimo já provou maconha, ou no mínimo um dia vai acabar provando por conta daquela influência que existe ali. Existem suas exceções? Claro que sim. Mas então, de mesmo modo, você acessar certos pontos, acessar certos lugares, é um pouco difícil, traz suas dificuldades. Então, se a pessoa ela tiver um atalho que supra aquela necessidade que ela tem de proximidade com outros seres humanos através da tecnologia, muita gente vai ficar só viciada nisso. Do mesmo jeito que tem gente viciada na dopamina barata, é TikTok, é Reels, é não sei o que. Você sabe por que eu não posto? Não porque eu não posto, né? Eu posto de vez em quando, mas sabe por que eu não posto assiduamente no TikTok e no Instagram? Eu tenho condições, eu já fiz isso antes, de postar 7, 10 vídeos por dia, fazer 10 tipos de postagens diferentes, mais story, mais não sei o que. Eu tenho até condição de fazer isso, só que o problema é que um negócio que às vezes era para durar 1 minuto, você acaba pegando o negócio para conferir resultado e você se distrai observando outras coisas, né? O próprio TikTok, na hora que você abre o TikTok, não tem como você abrir só para postar. Você abre ele, pum, já joga lá um vídeo curto na sua frente. Então, no mínimo, você tem que clicar para sair para ir para outro. Mas às vezes aquele negócio já te cativa e quando você vê, você tá passando vários. Então,
certas redes sociais eu de fato evito utilizar porque aquilo lá suga a sua atenção, suga o seu interesse e eles sabem exatamente o que você quer, muitas vezes melhor do que você mesmo. Então você ter uma inteligência artificial que vai ser igual ao ser humano, vai suprir a carência do ser humano, vai criar pessoas que têm barreiras de conversar com outros seres humanos de verdade, né? E eu vejo que a gente vai ter uma doença gigantesca, né? E juntando isso daí com o Web3 e o metaverso, em que vai ser tudo irreal, em que cada um vai ter um avatar, a pessoa ela quer ser um jacaré, né? Daí ela vai lá e cria um avatar de jacaré, ela se sente jacaré. Ah, eu nasci ser humano, mas me sinto jacaré. Daí você vai conversar com um jacaré lá dentro e ela pode ir para uma comunidade de jacarés e metade daqueles jacarés sejam inteligências artificiais, talvez. Então eu penso que a gente vai chegar num ponto terrível. E já foi dito, já foi afirmado, eu não vi o estudo especificamente, mas vi pessoas afirmando isso, e eu acredito que é verdade, que essa geração que está para nascer agora, e a geração que já nasceu, os mais novos, né, eles estatisticamente talvez sejam menos providos de intelecto do que as gerações anteriores. E o que acontece é, a gente tem uma obesidade de conteúdo, uma obesidade de informação e na verdade a gente não tem mais a busca pelo conhecimento, pela sabedoria da maneira com a qual havia nas outras gerações, que fez gradativamente os filhos cada vez nascerem ou crescerem mais inteligentes. Então a gente chegou num ponto em que começa a haver uma regressão. Tem tanta informação e tanto estímulo que no fim das contas as pessoas acabam não aprendendo nada direito, acabam tendo dificuldade de interação social, acabam tendo dificuldade em conversar e teremos problemas gigantescos decorrentes a isso, né? Então a inteligência artificial é algo maravilhoso, é algo realmente muito bom, vai ter várias aplicações, mas ao mesmo tempo vai ser algo que vai trazer diversos problemas aí para a humanidade, né? Daí a gente só vai ter que colocar na balança até que ponto realmente valeu a pena a gente trabalhar com isso, até que ponto é saudável trabalharmos com isso, né? Mas de qualquer maneira, cada um vai ter que fazer o seu próprio julgamento e tomar suas próprias decisões, mas eu já suponho que a maior parte das pessoas vai tomar as piores decisões possíveis. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais.